pastor Apolônio e da professora Cássia, eles, ministros da família, eles estão participando do Encontro Nacional de Casais em São Paulo, e também do diácono, nosso primeiro vice-presidente, o diácono André Felipe. Ele está acompanhando o coro do Conservatório Pernambucano de Música no velório do ex-governador Eduardo Campos. Ainda teremos, logo após este culto, uma reunião com a Comissão de Patrimônio e ainda reunião após o culto noturno. Teremos uma reunião com os jovens, com os adolescentes, com a juventude da nossa igreja e voluntários que queiram participar e ajudar no CONEX, Congresso da Juventude, que começa a partir da quinta-feira, indo até o domingo. Hoje é o dia da Juventude Batista. Os irmãos já perceberam aqui que eu e o pastor Flávio ficamos mais jovens, com a companhia aqui da Juventude na plataforma, e eles terão uma participação nos cultos da manhã e culto da noite, e pedem para lembrar os não tão jovens do CONEX, Congresso da Juventude Batista da Capunga, que acontecerá nos dias 21 ao dia 24, e as inscrições estão abertas. As doações estão abertas também. Você que não tem, você já não é jovem, não tem filhos jovens, pode adotar um jovem, um adolescente para participar deste congresso. O valor da inscrição está na primeira capa do boletim, tem as informações aí. Teremos como preletor o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió. Então você também, além de ajudar um jovem a participar desse congresso, você pode participar dos cultos da juventude neste congresso. Como isso foi anunciado no domingo passado no boletim e no de hoje, a Assembleia será no dia 24, domingo 24. Pedimos desculpas aí por esse aviso estar com uma data trocada. Teremos também o mês de agosto, o mês está bem agitado aqui na nossa igreja. Nós teremos nos dias 27, 28 e 29, o segundo Congresso de Aconselhamento Bíblico. E os irmãos da Capunga que queiram participar desse congresso terão 50% de desconto na inscrição. As informações também constam no nosso boletim. Os demais avisos, irmãos, podem ler no boletim. Agora gostariam de conhecer os visitantes. Eu tenho 2 nomes aqui. Da irmã Alenilza Barros, da Igreja Congregacional. Ela estava participando, seja bem-vinda. Você vai receber um cartão como lembrança da sua participação nesse culto. Irmã Jaqueline Costa, da Igreja Batista em Candeias, também está conosco. Uma alegria tê-los conosco. Você também receberá um cartão e receberá também um cumprimento de um irmão próximo aí, felicitando pela participação neste culto. Eu gostaria de saber ou de conhecer outros visitantes cujos nomes não me foram passados. Então, se você nos visita, gostaria que ficasse de pé para podermos conhecê-lo, você, e cumprimentar você. Sejam bem-vindos. Temos um grupo aqui junto com o irmão Denilson França. Uma alegria tê-los aqui. Vocês estão recebendo um cartão, lembrando a sua presença neste culto, recebendo também o cumprimento. E esse cartão que você recebeu, no verso dele tem um formulário, que você pode colocar o seu nome, suas informações que estão sendo solicitadas aí, para podermos entrar em contato com você, e você pode entregá-lo ao final do culto, à saída com os pastores. Nós damos todas as boas-vindas, inclusive aqueles que nos assistem através da internet, através da rádio evangélica. Nós queremos avisar ainda que o carro placa PGH 5304 está com o farol ligado. Placa
PGH 5304 está com o farol ligado. Convido a igreja a colocar-se de pé para fazermos a leitura do introito bíblico extraído do livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Leiamos: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Exaltado seja o Senhor no céu, na terra, todo ser que respira exalte ao Senhor. Louvemos a Deus agora, igreja, com esse lindo cântico, Ele é exaltado. Exaltado
oremos. Senhor, nós exaltamos e louvamos o Teu nome, porque Tua verdade reina e dura para sempre. Aceita, Senhor, esse culto de louvor e gratidão ao Teu nome. Fala aos nossos corações nas partes que se seguem, através das músicas cantadas, das leituras bíblicas, da Tua palavra ser apresentada. Que os nossos corações estejam abertos à Tua voz, à Tua vontade. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora a participação do coro jovem entoando Cante Louvores ao Senhor. E na sequência o momento de oração. Gostaria de chamar aqui à frente todos os aniversariantes da semana. Caso o seu nome não conste no boletim, gostaria de convidá-los também. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu gostaria de chamar também o Matheus Claizone, aprovado no vestibular de engenharia pela Federal. Gostaria de chamar também Marcone e Sabine, que completam 6 anos de casados. Lembremos de estarmos orando pelo Conexo, o Congresso da Juventude, que estará acontecendo de 21 a 24 de agosto. Que nós possamos lembrar de estar orando pela liderança da nossa juventude, para que Deus possa dar sabedoria para cada um de nós, para que possamos estar fazendo esse congresso em forma de louvores a Ele e que possamos estar cientes de que tudo será feito para Ele. Estaremos orando também pelas famílias enlutadas. O pai de uma tia do funcionário em Capungópolis, o seu Fábio Júnior, faleceu esta semana. Saulo de Tarso, domingo passado, faleceu uma irmã dele.
família do ex-governador Eduardo Campos e a equipe, toda a tripulação. Devemos estar orando pelos seus familiares. Faleceu na quarta-feira em São Paulo, Cleninete Pessoa, irmã do irmão Cleonício Surdo, na nossa igreja. Ronaldo Oliveira faleceu ontem. Oremos também pela saúde do pastor Oliveira Araújo e família, Eliana Seti, que se encontra no hospital, Maria José Sindrônio, pela recuperação dela, que fez uma cirurgia, Elias Vieira, pela recuperação dele também, de Miriam Araújo, Eliane Edinha Melo, Naís Isaura. Que possamos estar lembrando de orar por todos esses nomes. E mais uma vez peço para que vocês estejam orando pela nossa juventude, pela nossa ministra de Educação Cristã, a professora França Cléa, que está à frente tanto dos jovens como dos adolescentes, e pelo nosso pastor, que se encontra viajando. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de estar mais uma vez aqui, engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por este culto, Senhor, que o Senhor possa recebê-lo como forma de gratidão. Te agradecemos em especial pela vida de cada aniversariante desta semana, pelo vestibulando que foi aprovado no vestibular, Senhor. Te agradecemos também pelos 6 anos de casamento do Marcone e de Sabine, que eles possam continuar firmes nos Teus caminhos, levando o casamento deles, Senhor, colocando na Tua mão, Senhor, assim como a vida do filho deles, Miguel, Senhor, que eles possam ter sabedoria para guiar o filho deles nos Teus caminhos, Senhor. Fica também, Senhor, com cada família enlutada, cuida, Senhor, para que eles possam achar força, Senhor, em Ti. Fica também, Senhor, com cada pessoa que se encontra enfermo, para que eles possam, Senhor, sentir o Teu cuidado sobre a vida deles, Senhor. Te peço também pelo congresso da nossa juventude, Senhor, que será esta semana, que nós possamos estar cientes e fazermos tudo para glorificar o Teu nome, Senhor. E nós sabemos que Tu estás à frente, cuidando de cada detalhe. Te agradeço, Senhor, porque muitas são as maravilhas que Tu tem operado em nossas vidas. E nós não podemos nem contar quantas elas são. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse dia. Isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esse momento é um momento de dedicação dos dízimos e ofertas. E antes de chamar os irmãos diáconos, os jovens diáconos a vir aqui na frente, eu sentia vontade de falar algumas coisas antes. Toda vez que eu venho aqui para frente, eu sempre olho aqui muitas pessoas e vários rostos conhecidos e desconhecidos, mas eu sempre peço misericórdia a Deus. Falo, Senhor, se eu puder... O Senhor pode acabar o mundo antes se eu vir aqui para frente. Mas, de fato, eu dependo do Senhor. Não só para estar aqui na frente, mas por vários momentos da minha vida. Eu gostaria de chamar agora os irmãos diáconos a vir aqui à frente. Que os visitantes que estão aqui na igreja neste momento não se sintam constrangidos com essa parte do culto, porque ela cabe apenas aos membros da igreja. O texto que eu vou ler se encontra em Malaquias 10, que diz, Malaquias 10:3, que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor, as janelas do céu, e não derrama sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Bom dia, amada igreja. Que alegria poder estar aqui depois de tanto tempo, revendo tanta gente querida, né, e conhecendo pessoas novas também. É uma alegria poder vê-los, revê-los e matar um pouquinho das saudades. Né? Nessa manhã estamos aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor, e a gente faz isso simplesmente pelo que Deus é para a gente, não pensando em nada que a gente possa receber em troca pela salvação, por qualquer outra coisa, mas simplesmente pelo que Ele é. Ele já merece o nosso louvor, independente de qualquer coisa, qualquer situação. Que Deus abençoe e continue abençoando ricamente esta igreja e fazendo-nos prosperar, né, principalmente na divulgação do Evangelho de Jesus. Por tuas ordens o universo então criaste, por teu desejo encheste os céus de estrelas mil, puseste o homem e a mulher no paraíso, e em compaixão traçaste um plano que os remiu. Maravilhado estou com o teu poder e amor, e que tu és meu Criador e Salvador. Eu te louvo por quem tu és, Senhor, não só por feitos teus, perfeitos, belos, bons. Eu te adoro por quem tu és, Senhor. És a razão do meu louvor e canto assim, por quem tu és, Senhor. E numa noite sem igual vieste ao mundo, cumprindo o plano prometido em Jesus. Ao pecador assim mostraste amor profundo, e deste vida pela morte numa cruz. Maravilhado estou com o teu poder e amor, e que tu és meu Criador e Salvador. Eu te louvo por quem tu és, Senhor, não só por feitos teus, perfeitos, belos, bons. Eu te adoro por quem tu és, Senhor. És a razão do meu louvor e canto assim, por quem tu és, Senhor, por quem tu és, Senhor, não só por feitos teus, perfeitos, belos, bons, mas eu te adoro por quem tu és, Senhor. És a razão do meu louvor e canto assim, por quem tu és, Senhor.
honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos teus lagares. Assim dizem Provérbios 3, 9 e 10. Eu gostaria de chamar o seminarista Felipe José para orar nesse momento. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregar, Senhor Deus, em Tuas mãos os nossos dízimos e nossas ofertas, Pai. Te agradecemos pelo que o Senhor tem nos abençoado em nossas vidas. E aqui depositamos, meu Deus, a nossa confiança no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, como igreja, a saber, meu Deus, administrá-los com sabedoria, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, porque o Senhor tudo nos tem dado, pois tudo é do Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé para o momento de leitura bíblica responsiva, extraída do Salmo 119, dos versículos 9 ao 12, 71 e 17. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Podem assentar-se. Miscelânea de hinos do HCC, e usemos de todo o nosso vigor, de toda a nossa alegria, da juventude que toda a igreja tem para louvar ao Senhor. Salvador.
você está participando do culto da Igreja Batista da Capunga, ouviremos mais uma vez o coro jovem entoando Conta as Bênçãos. E na sequência a mensagem com o pastor Flávio Germano. Desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos conta cada vez, traz de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão, passarás. Contas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, dizem quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso tu verás surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos. Meus amados irmãos e irmãs, queridos amigos que nos acompanham também à distância, através do rádio, da internet, a vida é feita de uma mistura de momentos alegres, momentos também difíceis, momentos de vitória, mas também de momentos de dificuldade, momentos muito sérios e momentos engraçados. Ver com alegria os jovens hoje aqui à plataforma me fez lembrar de um momento curioso que experimentei há alguns poucos anos atrás, quando tinha 14 anos. Acho que foi a primeira vez em que fui pregar, e ali na Igreja Batista Betânia, na cidade de Gravatá. O púlpito daquela igreja
não sei se ainda persiste o mesmo, até algum tempo atrás era o mesmo, era daqueles púlpitos em que o pregador entra, ele tinha como que bases laterais, não é como este, e ajudava muito, porque se as pernas tremessem, quem estava dos lados não percebia, não é? Porque a gente ficava de algum modo, e a gente se sentia meio protegidos. Mas a verdade é que, nem sei se já lhes contei isso, mas a verdade é que havia eu tinha preparado as anotações para aquela reflexão, as tinha levado, ainda não tinha o hábito de escrevê-las num caderno ou de prendê-las com um clipe, e havia um ventilador exatamente sobre o púlpito. Já podem imaginar o que aconteceu. E quando comecei a exposição da reflexão naquele domingo à noite, momentos depois, o ventilador lançou adiante de mim o meu sermão. E fiquei numa situação incômoda, porque inexperiente, muito jovem ainda, não sabia se descia para pegar de volta o sermão ou se continuava falando a partir daquilo que já estava no meu coração. E quando estava justamente no auge do dilema, Deus tocou no coração de alguém que me trouxe o sermão de volta, né? Ainda hoje eu tenho essa profunda gratidão. Um irmão viu, talvez, eu não sei se eu retratei na face alguma aflição, mas ele percebeu que precisava agir, que aquele era um momento em que ele precisava agir, e ele então se dirigiu até o esboço e o trouxe a mim. A verdade é que há momentos da vida que precisam de uma reação, por mais simples que ela possa parecer, não é? Mas há momentos que nos desafiam de uma maneira muito especial. Podem ser momentos de, como disse, de alegria, podem ser também momentos de dor. Diria até que a dor é o maior desafio à nossa fé, porque a dor sempre nos lança diante do desafio de, a despeito da dor, continuar adorando, e isso é um mistério. Adorar quando tudo vai bem, adorar quando tudo é festa, adorar quando tudo é alegria, adorar quando tudo é superação, adorar quando tudo é realização, qualquer pessoa é capaz de fazer. Mas o grande mistério é entrar no jardim, como fez Jesus lá no Getsemane, ou no Getsemane, e dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. É adorar apesar do cálice que não podemos deixar de tomar. Querem abrir comigo as suas escrituras, por favor? Mateus capítulo 26. Muitos poderiam ser os títulos conferidos à meditação desta manhã. Deixo a escolha de cada um dos queridos que aqui está. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Mesmo sentados, por gentileza, acompanhem a leitura que farei. Repetindo, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane,
e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a afligir-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vamos baixar as nossas frontes, vamos orar. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, a acolhê-la de bom grado e a deixar que ela faça grande diferença, Senhor, na nossa vida pessoal, na nossa existência e também na nossa convivência. Nós suplicamos no nome e por amor de Jesus. Amém. Um escritor austríaco chamado Karl Wagel disse certa vez algo com que não concordo integralmente, mas talvez parcialmente. Disse ele: ninguém pode fabricar a felicidade da vida, sempre apenas a felicidade do momento. Ninguém pode fabricar a felicidade da vida, sempre apenas a felicidade do momento. Destaco apenas a segunda parte. É verdade que, como já dizia momentos atrás, podemos nós de alguma maneira, ou somos nós de alguma maneira, especialmente desafiados por determinados momentos da vida, tanto momentos de alegria, como momentos adversos, momentos de dificuldade. O texto que acabamos de ler, talvez coloque diante de nós e partilho com os queridos 3 lições muito valiosas acerca de como nos colocar diante desses momentos especiais, desses momentos diferenciados, desses momentos peculiares, dos quais, embora desejemos às vezes ou muitas vezes, nós não podemos fugir. A primeira verdade que colho do texto que acabamos de ler é a verdade de que é preciso sensibilidade para discernir os momentos especiais. Disse-lhes um minuto atrás, quando ter vivido, ou quando vivi uma experiência até jocosa, engraçada, e alguém percebeu que aquele não era apenas um momento engraçado, mas era talvez um momento embaraçoso, e reagindo ao momento, prestou-me um auxílio valioso para mim, que aos 14 anos subi a um púlpito pela primeira vez. Percebo, quando manejo as páginas da Escritura,
que alguns anônimos perceberam que Jesus vivia um momento muito especial nas horas anteriores à entrada ali no jardim do Getsêmani. É curioso a gente observar que Jesus obteve de um anônimo o jumento, o seu transporte para entrada em Jerusalém. Depois, Jesus obtém de um outro anônimo o aposento, ou de uma outra pessoa que não era do seu grupo mais próximo, o aposento onde celebrou a última ceia. E muito provavelmente Jesus estava aqui num jardim emprestado. Como Jerusalém era construída sobre uma rocha, sobre uma montanha, digamos assim, não havia jardins públicos. Os jardins eram privados. Homens abastados, famílias abastadas tinham os seus jardins particulares. Então, muito provavelmente, uma dessas famílias emprestou o jardim a Jesus. E sabe o que é que isso me comunica? A verdade de que, às vezes, as pessoas que estão mais distantes de nós têm maior discernimento do que as que estão mais próximas de nós, quanto ao momento especial que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. O dono daquele jardim, permitam-me pensar, era alguém de sensibilidade bastante para perceber que Jesus precisava de um lugar tranquilo, aprazível, para aqueles que talvez fossem os seus momentos finais de liberdade, diria, como homem, antes de ser preso e ser levado depois à cruz. Amada igreja, queridíssimos irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham à distância, nós somos todos desafiados para discernir o momento, para rir com os que riem e para chorar com os que choram. Que é uma coisa mais incômoda do que rir com quem está chorando e chorar com quem está rindo. É preciso discernir o momento. Os discípulos Pedro, Tiago e João parecem não ter percebido que aquele momento era um momento diferente, que exigia um cuidado diferente, que exigia uma presença diferente, que requeria esforços diferentes. Aquele era um instante que como que catalisava toda a eternidade. Eles não perceberam que naquele momento Jesus precisava de presença, e Jesus precisava de companhia, e Jesus precisava do que mais eu diria consola, que não é palavra, penso eu. Para mim o que mais consola não é palavra, é compreensão. Eu posso não ouvir nada e sentir-me profundamente consolado se souber que sou compreendido. Mas parece, amada igreja, que Pedro, Tiago e João não discerniram o momento e não entenderam que aquela hora era especial. Portanto, talvez num dia como o de hoje, talvez numa semana como esta, talvez num mês como este, o de agosto, de tantas perdas lastimadas, seja um momento apropriado para sermos desafiados a entender a necessidade de discernir os momentos diferentes, os momentos especiais, os momentos que requerem presença diferente, esforço diferente, palavra diferente, companhia diferente.
Portanto, eis a primeira lição. A segunda lição, e a primeira é importante porque eu posso imaginar o que não houve, o que não ocorreu na alma daqueles discípulos, ou o que não ocorreria na nossa, ao ver Jesus voltar e dizer, nem por uma hora. Eles estiveram com Jesus por quase 3 anos, mas ouvem de Jesus, nem por uma hora pudestes vigiar comigo. A segunda lição que colho, na verdade, do texto que acabamos de ver, é que todos nós temos o nosso jardim, dado, emprestado, comprado, todos nós temos o nosso Getsêmani. Todos nós, de alguma maneira, vivemos momentos nos quais, como dizia eu, precisamos dizer, Senhor, que prevaleça a tua soberania. Todos nós temos momentos marcados também por tristeza, por aflição. No mundo tereis aflição. Agora, há outra parte, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que o Cristo quer dizer? Se eu venci, vocês também vencerão. Essa é a parte boa, mas nós temos momentos também aflitivos. Todos nós temos o nosso horto. É claro que se alguém nos emprestasse um jardim para chorar, talvez disséssemos não. Mas há quem diga que se empresta ombro para chorar, né? Pode chorar. Às vezes, nada é tão bom quanto um ombro confiável. A verdade, amados, é que a segunda lição que quero destacar é que somos todos nós desafiados a reagir ao momento. E nós precisamos reagir ao momento para não ser engolidos pelo momento. E esse risco sempre existe. Não faz muito tempo, dizia na classe, conversando com os nossos queridos irmãos que dela participam, que às vezes temo o momento. Não é raro a gente encontrar pessoas que dizem, justificando determinada conduta, foi o momento. Não é assim? Eu fui apanhado de surpresa. Eu não estava preparado. E aí, quando vi, já tinha feito. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, nem precisa ler, por isso não vou dizer o verso, leio em casa. A partir do verso 31, ele diz, há certas coisas que precisam ficar longe de nós. Há certas coisas que precisam ficar longe de vós. E ele vai citar algumas bem curiosas. Ele diz, longe de vós o ressentimento, ou como dizem outras versões, a irritação. Longe de vós a ira, timós. Longe de vós a raiva, orguê. Há diferença na Bíblia. Porque timós, permitam-me dizer, é aquela ira que se abriga no coração, explode. Já ouviu falar em explosão de ira? E a orguê é aquela ira sutil, é a raiva sutil, mais profunda. É o que alguns chamam de fogo de monturo, permitam-me a expressão. Ninguém vê que está queimando, mas está queimando. Longe de vós toda a ira, ou cólera, como dizem algumas versões, toda a raiva abrigada na alma, que vai queimando, consumindo. Longe de vós, imaginem
Krauge, gritaria. Na verdade, agora o texto se ocupa das expressões da ira, da cólera, da irritação. Longe de vós a blasfêmia, ou blasfemia, que não é só dizer contra Deus, mas é dizer contra o outro. E o apóstolo diz: longe de vós toda caquia, toda maldade, toda malícia, longe de vós, longe de vós, longe de nós. Difícil, né, gente? Por que longe de nós? Porque são essas coisas todas que criam momentos que nos engolem. E mais do que nos engolem, momentos com potencial de devorar-nos, de destruir-nos na alma, na mente, no coração. Longe de nós. Querem dizer comigo? Longe de nós. Longe de nós. Todas essas coisas. Não vamos nem repetir, não precisa, né? Longe de nós. Talvez você esteja dizendo: mas não é possível manter longe de nós o tempo todo tudo isso. Talvez seja por essa razão que Jesus tantas vezes falou-nos sobre a doutrina mais esquecida do Novo Testamento. Sabem qual é a doutrina mais esquecida do Novo Testamento? É a doutrina da vigilância. Quantas vezes já ouvimos falar sobre vigilância? Já ouvimos milhões de reflexões sobre oração. Mas a doutrina mais esquecida do Novo Testamento é a doutrina da vigilância. Vigiai. Nem por uma hora pudestes vigiar. Estava lendo na Sagrada Escritura acerca da vigilância. Porque é a vigilância talvez que nos torne mais capazes de reagir ao momento de maneira adequada. E percebi que ideias estão a ela associadas. Fiquei encantado. Rapidamente, permitam-me partilhá-las. Encontrei a primeira delas. A vigilância está sempre associada à firmeza. 1 Coríntios 16:13 diz: vigiai, permanecei firmes na fé. A vigilância aqui referida em 1 Coríntios 16:13 não é uma atitude momentânea, mas é um estado duradouro, não é a ausência de sono, é o esforço para não dormir. Vigiai. Só os vigilantes são firmes, e os firmes o são porque são vigilantes. Se continuamos lendo o verso 13, o apóstolo Paulo diz: vigiai, sede corajosos. Na verdade ele diz assim: sede adultos, agi como adultos, agi como homens. E percebi então a relação íntima entre vigilância e maturidade. Porque é a maturidade que de algum modo nos permite não ser devorados pelo momento. Só o maduro de fato enxerga o futuro. O imaturo só enxerga o momento. Ontem assisti a uma série que gosto de emergências médicas. Um jovem de 20 anos, 22 anos, estava trabalhando, distraiu-se e a serra elétrica cortou a sua mão direita. Ele era desenhista, aspirante a uma vaga no Instituto de Arte de Chicago. A mão foi completamente decepada. No momento em que um colega percebeu o fato, pegou a mão, arranjou rapidamente um isopor, enfim, encheu de uma caixa térmica, encheu de gelo e colocou a mão.
Com a mesma presteza e rapidez o conduziu até o hospital. Com a mesma presteza um médico especializado em microcirurgia é chamado. Reimplanta a mão. Meses depois, aquele jovem entra em contato com o médico no hospital. E com ele celebra a sua entrada, o seu ingresso, a sua matrícula no Instituto de Arte de Chicago, para ser desenhista. O desenhista da mão amputada, recolhida, encaixotada, reimplantada. Por quê? Porque encontrou um companheiro de trabalho vigilante, encontrou um médico vigilante, que reagiram ao momento como o momento requeria. A grande diferença para ele entre desenhar e não desenhar, entre realizar-se na arte e não realizar-se na arte, estava ou esteve na vigilância dos que estavam à sua volta. Por isso, amada igreja, a vigilância é tão preciosa. Existe uma parábola na Escritura que é diferente de todas as outras. Vou dizer-lhes por quê. Nas parábolas da Bíblia, nas parábolas que Jesus contou, a aplicação vem ou no início ou no fim. Por exemplo, há parábolas em que Jesus diz assim, o Evangelho registra, e ele contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Mas existe uma parábola que você depois pode ler em Marcos 13, a partir do verso 33, que é justamente a parábola do porteiro vigilante. É a única parábola da Bíblia que tem 3 aplicações, uma no começo, uma no fim e uma no meio. Sobre o que é essa parábola? Qual é o assunto da parábola? É o dever de vigiar. Não lhes parece propositado? Jesus está a dizer-nos: vigie no começo, vigie no meio e vigie no fim. A vigilância está associada à firmeza, está associada à maturidade, mas é claro, a vigilância está associada à oração. Como diz certo comentarista, vigiar é manter continuamente um espaço aberto para Deus, em toda ocasião. Em Efésios 6, versículo 18, lemos: orai e vigiai em todo o tempo. E a palavra tempo ali é kairos, não é cronos, permitam-me dizer. É a palavra que é passível de ser traduzida como oportunidade, ocasião, momento, inclusive momento diferenciado. É como se o texto sagrado dissesse: vigiem para perceber e reagir em cada momento diferenciado. Mas ainda percebo que a Escritura relaciona a vigilância à gratidão. Há uma atitude de celebração diante da vida. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Vigiai com ações de graças. Portanto, e vou concluir, nós somos desafiados primeiramente a discernir os momentos diferentes. Nós somos desafiados, em segundo lugar, a reagir também de modo diferente aos momentos diferentes. Mas em terceiro e último lugar, eu volto ao texto de Mateus 26, igreja querida. Depois de orar, prostrado, diz a Escritura, Jesus volta aos discípulos e diz: levantemo-nos e vamos
porque a hora é chegada. A terceira lição que colho é que é preciso discernir o momento, reagir ao momento, e reagimos melhor quanto maior for nossa vigilância. É a vigilância que leva à firmeza, é a vigilância que leva ao espírito de celebração, é a vigilância que nos permite focar o futuro, é a vigilância que nos permite manter um espaço aberto para Deus em qualquer ocasião. Mas a terceira verdade é preciso discernir o momento, reagir o momento e enfrentar o momento. Levantemo-nos. Existe um comentarista da Bíblia que diz assim: a gente se ajoelha no céu do jardim e sai para enfrentar as batalhas da vida. Levantemo-nos. É chegada a hora. A minha oração é simples. Oro pelas famílias enlutadas que vivem um momento difícil, diferenciado. Como Igreja de Cristo, nós discernimos esse momento, por isso oramos por eles, reagimos ao momento e continuaremos orando para que eles também superem o momento. A vida não é indolor, mas pela graça de Deus, levantemo-nos, pela força, pela graça de Deus, que recebemos pela oração e saímos para as batalhas da vida. Quanto a nós, também vivemos os nossos momentos difíceis, não é assim? E temos pessoas à nossa volta que os experimentam também. Que Deus nos dê a graça de discerni-los para ajudá-las. Que Deus nos dê a graça de reagir a esses momentos. E que Deus nos dê a força para superá-los. Quando nos cercar o mal, ao rugido temporal, em Cristo confiar, nunca duvidar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca Vamos orar. Amado Deus e Pai, humildemente nos colocamos diante de Ti, gratos a Ti pela clareza da Tua palavra. Dá-nos sensibilidade espiritual para discernir os momentos especiais, diferentes dos que estão à nossa volta. E também os momentos diferentes na nossa própria vida. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, atitude vigilante, maturidade, firmeza, para reagir a eles da maneira apropriada. Dá-nos, ó Deus, também a consciência de que prostrados diante de Ti, mergulhados no ministério da Tua graça, que nós encontramos forças para sair do jardim e enfrentar as batalhas e as lutas da vida. Também, Senhor, nós pedimos, Tu que és o Deus de toda consolação, estende as Tuas mãos
graciosas sobre todos quantos neste momento precisam da tua consolação. De algum modo sentem intensamente a partida de seus entes queridos, que a tua mão os conforte e que eles tenham, Senhor, uma experiência marcante com a tua graça e com o teu amor. Quanto a nós, igreja tua, suplicamos-te, Pai, que esta amada igreja, assim como a tua igreja sobre a terra, sejam espaços também de consolação, de companhia, de vigilância e de fortalecimento, Senhor. Nós assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso congresso, do nosso Conexo, que começa na quinta-feira desta semana. E ontem tivemos uma programação muito legal, que foi um pré-Conex, e hoje também não deixa de ser um pré-Conex, no qual nós, jovens e adolescentes, estamos juntos para louvar ao Senhor, conduzir algumas programações. Então, eu gostaria que a igreja lesse, junto comigo, certo? O tema: imagem e ação. E a divisa? Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, existir no mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conservações e policiar com meus impulsos, ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é Deus e tanto do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu aceito e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é a minha vez, agora sou eu, vou viver pro mundo e viver pra Deus. Mais uma vez, já deu para aprender um pouquinho. Gostaria que a igreja cantasse. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conversações, me policiar com os meus impulsos, ultrapassando o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas reconhecer, eu preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver.
Essa é a proposta do Conex, que inicia na quinta-feira, irá indo até o domingo. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Precisamos discernir o momento e reagir. Chegamos ao final do nosso culto, convidando você a participar, retornar aqui às 19 horas para o culto noturno, lembrando que o culto em inglês acontecerá sempre no primeiro domingo de cada mês, então o próximo culto será no dia 7 de setembro, às 17 horas, e ainda no mês de agosto nós teremos no dia 31, no culto noturno, aqui o culto cívico, onde oraremos pela nossa pátria. Na sexta-feira aconteceu aqui mais uma palestra promovida pelo Ministério de Famílias, uma palestra para casais que foi proferida pelo pastor Eufrásio Araújo, ministro de Famílias da Igreja Batista Emanuel. Foi muito interessante para aqueles que participaram. E você que não pôde participar, aguarde a próxima. Nós agradecemos a todos a presença, aqueles que nos visitaram, nós agradecemos também e lembramos que se você deixar conosco a parte do cartão que você recebeu, nós entraremos em contato com você. E também agradecemos aqueles que nos acompanharam através da rádio, através da internet. Nós teremos agora a oração final e a bênção que será proferida pelo pastor Flávio Germano, a quem nós agradecemos pela sua mensagem aqui, disposição em falar aos nossos corações. Em seguida nos assentaremos, ouviremos o poslúdio e os pastores sairão e todos estarão prontos para sairmos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém.